Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do NRCast sem convidados, porque com convidados especialistas é lá no nosso programa de aceleração de vendas TSV. Hoje, no nosso primeiro episódio, a gente vai estar trazendo aqui a abordagem de como começou todo esse movimento da neurovendas com o Regiano. Fala galera, fala Esquadrão, sejam todos muito bem-vindos, nessa câmera aqui, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do NRCast. Olha só, eu não sou o Regino, não sou o Georgiano, não sou o Reginaldo, nem Reginato, eu sou o Regiano, sejam todos muito bem-vindos. Como tudo começou, bora lá, Júlio! É isso aí. Então, para começar, da onde que surgiu essa tua vontade de vender? Eu lembro que você falava que tinha outras vontades quando era criança, né? Ser jogador de futebol, trabalhar no agro, né, junto com a família. Como que surgiu essa tua vontade de ser vendedor antes da Neurovendas? Na verdade a área de vendas, ela foi meio que um escape, né? Por quê? Porque a minha vontade principal era dar certo na vida, era conseguir realizar meus sonhos. Não morrer fome. Exatamente, conseguir ter uma vida diferente do que a gente tinha lá. Não que a nossa vida fosse uma miséria, não, a nossa vida era legal, só que era uma vida sofrida, era uma vida lá na roça, uma família grande. Então, a minha ideia era o quê? Eu preciso encontrar alguma coisa, porque eu sempre fui muito sonhador, eu queria... A ideia também de ser jogador de futebol não era muito pelo futebol, era porque... Dar certo. Para ver, porque eu via os jogadores de futebol com carrão, né? Viagens e não sei o quê. Era isso que eu queria, na verdade. E quando eu não dei certo no futebol, o meu sonho continuou. Poxa, eu preciso encontrar uma maneira de mudar a minha realidade. Essa que é a essência da coisa. Eu queria mudar a minha realidade. Sim. E quando eu encontrei a venda... que foi no colégio interno, quando eu fui para o colégio interno, que eu fui apresentado para esse mundo extraordinário da venda, aquilo meio que mudou uma chave. Virou a chave, né? Virou a chave. Eu pensei, poxa vida, isso aqui... claro, talvez não seja de imediato como ser jogador de futebol, porque o crescimento do jogador de futebol é muito rápido quando dá certo. É explosivo, mas eu percebi ali, cara, aqui tem um nexo, aqui... É uma coisa que eu posso fazer o meu próprio dinheiro, é uma coisa que eu posso construir meu próprio futuro. E aí aquilo já virou a chave em mim e eu saí de lá já com a cabeça pronta. Qual foi o gatilho que fez você virar essa chave? Que você viu, não, é isso aqui que eu quero pra minha vida. Na verdade, eu queria comprar o quadro de formatura, né? Lá dentro do colégio. Quando eu já estava indo do segundo pro terceiro ano. E aí começou aquela movimentação de formatura e não sei o quê. E eu já sabia que eu não ia fazer formatura porque eu não tinha condições de fazer formatura com os colegas. Eu queria pelo menos o quadro. Mas eu queria uma lembrança, eu queria o quadro de formatura, né? Para quem não sabe, o quadro de formatura, hoje em dia, nem sei se existe ainda, mas na época a gente tirava um monte de fotinhas, né? Todo mundo com aquele chapéuzinho, com aquela roupa bonitinha. E aí aquilo tudo era colocado num quadro, literalmente, colocado num quadro. E aí você tinha aquilo como lembrança do colégio e tal. E eu queria muito aquele quadro, só que eu não tinha condições de comprar. Meus pais... A família ajudava no que ajudava o que eles podiam, mas eu não tinha o total. Eu me lembro que na época... Aquele quadro, ele custava R$92. E quanto que era o salário mínimo? Pois bem, então isso foi no ano de 95 para 96. Imagine que logo que o real tinha sido implantado, o salário era em torno de R$70, 70 e poucos reais. Hoje em dia seriam uns 1.500 um quadro. Ou mais até hoje, proporcionalmente, né? Sim. Então eu não tinha aquele dinheiro. E aí a gente até trabalhava lá na região, em algumas propriedades, ia cortar grama, ia ajudar a carregar frango, ia ajudar a colher milho. Tudo na área, né? Tudo próximo, tudo ali próximo também das propriedades próximas do colégio, porque a gente não podia ir muito longe, né? Tinha que sair tipo no sábado ou final do dia, fora dos horários para ganhar um dinheirinho, mas não era suficiente. E aí a gente decidiu, então, um amigo meu teve uma ideia. Ele disse, olha, vamos fazer alguma coisa para nós vender aí dentro, porque a comida aqui não é lá das melhores e tal. Vamos fazer alguma coisa? E aí a gente teve a ideia de fazer um sanduíche. E o sanduíche era muito simples. Para ver que você não precisa ser muito complexo para empreender. Você não precisa ter vontade. Exato, e tem que ver uma oportunidade. Então, nós não pensamos num produto disruptivo. Nós poderíamos ter pensado, até porque, né? Acho que você já me contou que vocês faziam troca, né, de refri, alguma coisa assim, tipo, faz o meu tema que tá dando Suquita. A suquita era a nossa moeda de troca lá dentro. Né, Eu faço o trabalho para você e você me dá 5 suquita.
Era um refrizinho assim? O Suquita é um refri de laranja, né? Hoje em dia é mais difícil de... não, hoje em dia tem mais do grandão, né? E tem também os pequenininhos, mas é muito mais difícil a marca Suquita. Na época, a Suquita era como se fosse a Coca-Cola, quase, da nossa época. Né? Exato. E aí nós trocávamos por Suquita. Era uma roupagem para algo que já existia. Já existia. E aí o que a gente fez, então? A gente pegou e a gente ia pra cidade de carona, claro, porque nós não tinha dinheiro lá, o colégio ficava... Dediava lá na frente do colégio, como nós falava, né? E nós íamos de carona até o colégio, até a cidade, nós íamos lá no supermercado e aí nós comprávamos lá alguns pães esses pãezinhos franceses mesmo, né? Pequenininho. Nós comprávamos um potão assim de maionese, um potão de ketchup e algumas salsichas. Essas salsichas de cachorro-quente. Só que a gente não cozinhava, a gente não assava, não fazia molho, nada. Nós chegávamos no colégio, a gente abria o pãozinho. O pãozinho, nós colocávamos uma salsicha, colocávamos maionese, ketchup e nós vendíamos aqui lá nos quartos dos colegas. Nós íamos vendendo lá na época 50 centavos. Eu lembro que nós comprávamos 20 pãezinhos, 20 salsicha, que dava R$10. E se nós não comesse nada, né? Porque normalmente nós comíamos uma parte. Comíamos uma parte do estoque. Às vezes o lucro nós comia. E aí nós fazíamos isso e nós começamos a vender. E nós gastávamos mais ou menos na época de 4 a 5 reais para comprar todo aquele mantimento. E se nós vendêssemos tudo, nós fazíamos R$10 daquilo. Nós fazíamos o dobro. E aí nós começamos então a guardar um dinheirinho, a gente complementou a nossa renda com aquilo. E aí que caiu a chave, né? Eu disse, olha aí, a gente pode fazer o dinheiro, a gente pode multiplicar o dinheiro vendendo. E eu saí de lá já com a cabeça formada. Eu não queria mais trabalhar na área de assistência, eu queria já ser vendedor, tanto que eu até fui dar aula um tempinho, uns 5, 6 meses, logo que eu saí. Mas depois eu já fui para o ramo da venda e nunca mais saí. E da onde que surgiu a Neurovendas, então, a partir disso? A Neurovendas, ela veio um pouco depois, um bom tempo depois, na verdade, né? Porque a Neurovendas, ela já veio, de fato, assim, como Neurovendas, como tudo aquilo que a gente estuda e divulga hoje, ela já veio basicamente quando eu já estava no meu mestrado. Por quê? Porque, como eu falei, eu sempre trabalhei com vendas. Então, vendas era o meu métier, né, o meu core e tal. Sempre foi. Vendas de vários nichos, vários segmentos, gestão de vendas, gestão administrativa e comercial. E só que chegou um momento da minha vida que eu percebi que as abordagens tradicionais à venda, aquilo que nós fazíamos lá há 20 e poucos anos atrás, quando eu comecei, já não funcionavam mais como antes. Então, as pessoas já tinham mais dificuldades de receber a gente, dificuldades para tomar decisão, as pessoas procrastinavam muito. E aí eu comecei a perceber, poxa, a gente precisa encontrar uma outra forma de vender, da gente poder realmente escalar nossos negócios. Se diferenciar da maioria. Se diferenciar da maioria. E por incrível que pareça, né, eu sempre fui um cara que sempre gostei de estudar. Sempre fui um cara que estudei muito, sempre me dediquei naquilo que eu faço. Então, eu sempre brincava o seguinte, eu não sou o melhor, mas eu sou mais dedicado. Então, lá no colégio também, eu nunca fui o melhor aluno, o cara mais inteligente, nunca fui, nunca. Mas eu me arrisco, eu desafiava meus colegas, eu quero ver quem que é mais dedicado que eu. É isso aí. Então, eu sempre tive essa premissa, né, da dedicação, porque a dedicação, a disciplina, tudo isso aí... É o caminho mais seguro para o sucesso. Na verdade, ela é mais forte do que o talento, na verdade, né? Porque o talento é muito, muito legal, né? A pessoa que é talentosa e tal, sempre tem alguns que são talentosos, mas o disciplinado ganha o talentoso. Porque o talentoso, ele por ter aquilo meio que nato... sem a disciplina, fica estagnado. Exatamente. Por ser aquilo que meio que nato, o talentoso ele é meio preguiçoso. Essa que é a real. Ele não é disciplinado a maioria das vezes. E aí ele vai ficando pelo caminho. E o disciplinado não. O disciplinado ele vai... É nesse momento que falam que você teve sorte. Exatamente. Por quê? Porque o disciplinado ele vai até o fim, não importa o que aconteça. E aí no meu mestrado, por incrível que pareça, aquilo me chamou a atenção porque o tema neuromarketing era um tema que atraía. Eu pensei, marketing tem a ver com vendas, neurociência, uma coisa que me atraía muito. E quando eu fui para o mestrado, aí eu fiquei muito feliz. Por quê? Porque quando começou as aulas, eu entendi que existia dentro do neuromarketing uma parte, né, um departamento, vamos falar assim, para todo mundo entender, uma linha de trabalho que era de neurovendas. Assim como marketing e vendas existe no tradicional, existe também o neuromarketing e a neurovendas. E aí, nadei de braçada, né? Porque era tudo que eu queria, tudo que eu
que eu esperava, né, que eu queria aprofundar minhas pesquisas, todas as minhas teses e tal. Foi muito legal, porque aí eu vi que realmente tem um estudo de neurovendas muito bacana a nível mundial e que as pessoas às vezes confundem, né, neurovendas com PNL e não tem nada contra. Porque PNL é programação neurolinguística, né? Sim. Que é uma linha também muito legal de trabalho. Nós aqui no Instituto, né, Júlio, a gente usa até muitas coisas de PNL. Sim. Mas a PNL é uma coisa, é uma linha de trabalho. E a neurovendas, essencialmente, o problema da neurovenda, sabe o que é, Júlio? Que ela não é muito ainda divulgada popular, a nível mundial. E tem muita gente da PNL que usa o termo neurovendas porque fala para o cérebro, para a mente humana. É porque a neurovendas ainda, infelizmente, ela é muito restrita à academia, aos pesquisadores, aos professores, sabe? Uhum. A linha de pesquisa. Isso a gente aos pouquinhos está mudando, né? Porque porque a gente fala da neurovendas como se fosse algo simples, né? Exato. A nossa abordagem é ensinar as pessoas de uma forma mais simples, que nem quando você fala. Você tem que falar de forma simples para quem é mais leigo entender, para quem é mais inteligente também entender. Então você fala para todo mundo dentro das tuas palestras, dos teus treinamentos, né? Exato, e a gente está ajudando a difundir o nome da neurovendas na essência do que é realmente a neurovendas, né? Uhum. E não simplesmente um termo, eu vendo para o cérebro da pessoa é neurovenda. Não, neurovendas é uma coisa muito mais bem estruturada, com pesquisas. Existe uma linha de trabalho e de pesquisa muito forte na neurovendas e que a gente, aqui no Instituto, a gente tem o compromisso de ajudar você a entender como é que isso pode te ajudar a ganhar mais dinheiro de forma descomplicada, que é o nosso grande objetivo. É isso aí. E nessa sua jornada inteira, então, como é que foi? Você acha que foi sofrido? Você acha que foi mais tranquilo depois que você trocou do agro para vendas? Como é que foi? Então, na verdade, já no agro eu já estava na venda, né? Porque quando eu saí do colégio, eu fui vender produtos para fazer ração para suínos. Então eu já estava no agro, mas ainda nessa mesma área, né? E aí no agro eu já fui vendedor, já saí para ser vendedor. E ali tenho histórias maravilhosas, né? Inclusive algumas nos livros que eu trago, coisas que aconteciam. Imagine, você com 17 anos de idade, indo vender para pessoas que criavam suínos há 50 anos. Uhum. E você com 17... Aqueles caras com a cabeça fechada, né? Aqueles caras com a cabeça fechada. Nossa Senhora, você chegava lá para falar, vim aqui para te ajudar a organizar a tua propriedade, para melhorar a tua produtividade. O cara não queria nem saber. O que esse moleque pontapé. Esse PADM aí vem aí querer falar, me ensinar a criar suínos, dá licença. Então imagina o desafio, né? O desafio nosso. Mas eu comecei aí com 17 anos na época, não tinha nem carteira de motorista. Tem algumas histórias bem bacanas que foi desafiante lá no início. E posso contar como é que foi? Fica à vontade. O primeiro emprego vale a pena, viu? O primeiro emprego vale a pena. Então, eu saí do colégio agrícola e fui dar aula de técnicas em agropecuária para uma molecadinha assim de 6, 7 aninhos, numa escola lá do meu município. Mas eu sempre eu queria mesmo era ser vendedor. Uhum. E logo em seguida que eu comecei a dar aula, um amigo meu me indicou para ser vendedor de uma agropecuária, numa cidade de Santa Catarina. E aí, quando eu fui lá para fazer o teste, né, ou a entrevista nessa agropecuária, o cidadão lá, o dono da agropecuária, ele me fez algumas perguntas. E dentre essas perguntas, ele perguntou o seguinte: você sabe dirigir? Eu falei, sei. 17 anos. 17 anos. Sem carteira. Sem carteira. E aí, ele perguntou, tem carro? Tenho. Tinha carro? Nunca tinha dirigido patavinas nenhuma e não tinha carro. Nem bicicleta. Nada. E aí ele disse assim, bom, então você vai vir aqui para minha cidade, você vai ficar no balcão aqui da agropecuária durante 30 dias. Aí você vai ficar no hotel aqui. E desses 30 dias você vai aprender como é que funciona tudo aqui. E aí depois de 30 dias você traz teu carro e tal, e você vai começar a visitar as pessoas. Mas é óbvio que ele tinha sacado já de primeira, mas ele entendeu a minha vontade. Ele entendeu que aquilo era por vontade de fazer, né? Sim. Não é que eu sabia dirigir e tal. O cara não era bobo, empresário. Mas mesmo assim ele me contratou. E aí, quando eu cheguei lá, já na primeira semana que eu estava lá, no balcão, tudo animado, feliz da vida, ele me chamou no final do dia, ele falou assim, Regiano, tem uma entrega para fazer aqui de umas bolsas, umas sacas de ração, numa granja, e eu preciso que você vá. E aí, como é que faz? Nunca tinha pegado um carro. E foi? E aí,
fomos lá, né? Ele colocou era uma Pampa, não sei se você sabe o que é uma Pampa. A Pampa é uma caminhonetinha que vai mais ou menos aí uns 1.000 e poucos quilos na caçambinha dela. A gente carregou aquela Pampa e aí ele estacionou para carregar, a gente carregou tudo certinho. Ele disse, agora você assume e vai. A minha sorte é que a propriedade era muito próxima, a próxima da cidade era em torno de 2 quilômetros só. E aí eu entrei na caminhonetinha, olhei assim, e agora, José, como é que eu faço? E agora? Bati o arranque nela, mais ou menos, né, por tudo que a gente ouve, vê, as pessoas e tal. Pensei, bom, tem que engatar a primeirinha aqui e vou embora, né? Engatei a primeirinha, quando eu fui arrancar, pum, adivinha, morreu, né? Claro, não sabia nem sair, nem arrancar. Meu Deus. E aí, tremendo que nem vara verde. E o cara olhando? E o cara na porta, só observando. Aí me concentrei, bati arranque de novo, engatei primeirinho e fui. E fui indo. Saí em primeirinha, bem devagarinho, fui indo, engatei uma segundinha e fui. Até na propriedade. Não mudei de marcha. Até lá, 2 quilômetros, aquilo gritava mais do que bezerro, né? Com fome. Aí cheguei lá na propriedade e tive uma sorte danada, porque eu ficava pensando, como é que eu vou estacionar isso para descarregar? Como é que eu vou fazer? E aí cheguei lá na propriedade, tinha na frente assim da fábrica de ração, tinha um local muito aberto. Por quê? Porque eles recebiam muito caminhão, essas coisas todas, era uma granja grande. Então eu cheguei com a maior tranquilidade, assim, eu fui e deixei ela de lado já, no ladinho assim da fábrica, onde... Aí parei ali, descarregamos, eu nem precisei dar ré, nada, engatei de novo e fui embora. E aí, quando eu cheguei lá na loja, de volta, o proprietário, né, o empresário só me perguntou, você falou assim, você não sabe dirigir, não é? Não sabia dirigir. Eu não sabia, agora já me vira. E aí começou, né? Foi muito legal, porque... O cara viu... 30 dias depois, aí para comprar meu carro foi uma loucura. Isso, olha, são tantas coisas que... você já cometeu muitos erros nessa jornada inteira. Meu Deus do céu. O que você pode aconselhar para quem tá começando e até para quem já sabe um pouco, né, dos teus erros? Cometa erros, né? Porque se você não cometer, você não vai saber fazer. Uma lição sem dor não é uma Não lição. tem jeito, né? É claro que se você puder fazer as coisas sofrendo menos do que eu, com certeza você vai ser muito bom para você. É válido, porque eu tomei muito cabeçada, porque eu tinha que fazer as coisas por conta. Eu nunca tive, de fato, assim, quando eu iniciei, um mentor, né? Por exemplo, porque o meu pai, minha mãe, meus pais, meus irmãos, eles sempre foram muito humildes lá da roça. Meu pai nunca trabalhou para ninguém, assim, como funcionário, nunca morou em cidade. Então ele não tinha... Ele não tinha essa vamos dizer assim, essa possibilidade de me abrir os olhos, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo e tal. Até a parte financeira mesmo, né? Meu pai sempre foi muita dificuldade financeira, ele nunca teve dinheiro para administrar, essa que é a real. Meu pai nunca teve dinheiro. Por quê? Porque quando nós morávamos na roça, nós passávamos 6 meses, às vezes, que era de uma safra a outra, sem o meu pai ter 1 centavo no bolso. Que nós íamos, né, ele ia no supermercado, ele comprava as coisas e anotava para a safra, para pagar na próxima safra, e assim ele girava. Chegava a safra, ele pagava e não sobrava nada. E começava de novo comprando para outra safra. Então, nós não administrava dinheiro, nós administrava pepino, problema só. Né, dificuldade. Então, eu nunca tive ninguém que me orientou. Tive que aprender tudo sozinho. Claro que depois, com o tempo, a vida foi me dando, né? Me trazendo muitos mentores, muita gente boa aí que me ajudou no caminho, a gente foi fazendo amizades. E até hoje tem gente que eu respeito demais da conta, que me ajudou pra caramba, né? Os meus chefes, né? Os donos de empresas que eu trabalhei. Tanto é verdade, viu, Júlio, que até hoje eu sou amigo de todos que eu trabalhei. Todos. Não tem nenhuma inimizade? Nunca. Que eu trabalhei, nunca. Todo mundo se eu chegar lá hoje, né, e as portas estão abertas, porque eu sempre procurei, além de tudo, ter uma relação muito boa com os proprietários, com os empresários, porque eu entendia que eu tinha muito mais. Eu tinha muito mais do que aprender aí, né, muito mais para crescer, e eles eram os mentores naquele momento, né? E aí vai uma dica para você, se você precisa
crescer, você precisa escalar seus negócios e tal, tenha seus mentores, respeita seus mentores, porque os seus mentores já passaram pelo caminho que você quer trilhar e isso facilita pra caramba a sua vida, acelera muito o teu processo. Eu costumo falar que quando o mentor fala, você não discute, você só faz. Só faz, não discute e pronto. Sozinho você só vai até certo ponto. Só certo ponto. Você começa a bater no teto, né? Você vai e quando você percebe, você não consegue sair daquele nível e não consegue. Quando eu ver, mesmo os desanima. mentores, tem os mentores deles, né? Tem o pessoal que ensinou eles, né? Exato, hoje mesmo, né, Júlio? A gente é mentor de tanta gente, nós temos nossos mentores, né? Então, como é que funciona? Você vai subindo o nível, você vai buscando outros mentores baseado naquilo que aonde você quer atingir. Então, na época, eu tinha alguns mentores, que era a minha referência que eu queria chegar. Hoje, nós temos outros mentores, né? Nós já estamos num certo patamar e a gente quer continuar crescendo. A gente quer chegar num outro patamar. E aí a gente vai mudando de nível de mentores. É assim que funciona. Porque o mentor ele só vai te levar até onde ele foi. Ele não vai passar disso. Exatamente. Então ele vai te ajudar até certo ponto, mas depois tem algo que você pode encontrar. Vai ter que achar em outro lugar, não tem jeito. Porque você vai até o nível dele, né? E tá tudo certo, é isso mesmo. O papel daquele mentor... Vai te trazer até onde ele foi. Até trazer... porque senão não é mentor, aí é outra coisa. Porque quando o mentor começa a ensinar, passar coisas que ele não viveu, ele não é mentor. Pode ser qualquer outra coisa, mas não é mentor. É um contador de histórias. É um contador de histórias, talvez, né? Uhum. De que forma que a neurociência pode ajudar os empreendedores que você mentoreia? Mentora, acho que é. Mentora. Boa, procura aí, mentoreia ou mentora? Então, a neurociência, por incrível que pareça, Júlio, por mais que às vezes você olha assim o nome... Parece complicado. Neurociência é complexo, imagina, cérebro humano, cientista, é a primeira coisa que vem à cabeça. Mas o papel da neurociência, na real, eu vejo assim, tá? Essa minha visão como professor. A minha visão é desmistificar, é simplificar a tua vida com a neurociência. Uhum. Por quê? Porque, na verdade, tanto que a gente fala aqui, né, que eu sou professor de vendas, de neurovendas, assim você aceitar que eu seja, né? Então, eu quero ser o seu professor de neurovendas e o nosso objetivo aqui é ajudar você a ganhar mais dinheiro, ajudar a ganhar dinheiro de forma descomplicada com vendas. Essa que é a nossa ideia. E a neurociência ela é muito boa para isso, muito boa. Por quê? Porque a neurociência, os estudos agora que vêm se apresentando nos últimos anos, principalmente com a chegada da tecnologia, porque alguns anos atrás, pensa comigo, né, Júnior? Alguns anos atrás eu precisava fazer um exame para mapear o cérebro. Uhum. Nós tínhamos praticamente só a ressonância magnética. É aquele negócio que vai aqui? Tipo, não, na época não tinha isso. Na época, a ressonância magnética, era um tubão. Imagine essa mesa aqui enorme, onde a pessoa deitava, até hoje ainda tem alguns exames assim, mas ela deitava nesse tubão, assim, ela era fechada ali, era presa a cabeça dela aqui, e aonde começava, então, fazer o mapeamento do cérebro. Então era mais difícil. Qualquer respiração mais forte que a pessoa dava, já perdia o mapeamento. Por quê? Porque a tecnologia não era muito boa. Então imagine a pessoa passar por horas e horas e como é que você ia fazer pesquisa, fazer perguntas para essa pessoa responder se ela não podia nem se mexer. Aí o tempo foi passando, a tecnologia foi melhorando. Hoje nós temos esses outros tipos, eletroencefalogramas, ressonâncias magnéticas com outros equipamentos. Nós temos o eye tracker, que são aqueles óculos, né, que mapeiam calor, você olha, calor, né, intensidade e tal. Nós temos contundência de pele, nós temos exames de sangue para medir cortisol, dopamina, serotonina. Uhum. Então tem várias formas de estudar. E aí facilitou demais da conta. Então, assim, hoje existem laboratórios de neuromarketing. Laboratórios específicos de neuromarketing, certo? E a neurovendas está dentro disso. Então, aonde você consegue levar as pessoas para esse laboratório e conseguir mapear literalmente o cérebro. E não... Qual que é a grande diferença aqui da neurovendas, por exemplo, e da venda normal, ou do marketing do neuromarketing? Uma coisa é muito baseada, o marketing, ele é muito baseado naquilo que você fala. Então, por exemplo, para você entender, eu vou fazer uma pesquisa com o Zúlio. Eu chego aqui no marketing, né? Uma pesquisa política, talvez. Ou, sei lá, uma pesquisa de satisfação. Vou imaginar assim, uma pesquisa, não vamos entrar em política, né? Uma pesquisa de satisfação do cliente. Uhum. Eu chego para o Júlio sai da minha empresa.
da minha loja. Eu chego para ele e digo, Júlio, e aí, meu querido, você gostou do atendimento que você recebeu nessa loja? E vou te perguntar. Isso é a pesquisa de marketing, ok? De satisfação do cliente. Eu posso falar que foi nota 10. Exatamente. Por quê? Porque você vai racionalizar, você tem tempo de pensar e racionalizar. Qual que é a diferença para o neuromarketing? O neuromarketing é diferente. Eu pego o Júlio, levo para o laboratório, coloco um monte de equipamento nele, né? E vai mapear o cérebro e faço a mesma pergunta. Júlio, fala para mim, você acabou de ser atendido na loja XYZ. Como é que foi o seu atendimento? Você pode até falar, foi nota 10, mas no teu cérebro ele vai mostrar a resposta certa. Então, se você saiu de lá com algum sentimento negativo, se você saiu de lá com algo que você não gostou e tal, algumas regiões do cérebro vão estar estimulando naquele momento e que vão mostrar que, opa, algo de errado não está certo. Algo de errado não está certo. Exatamente. E aí nós começamos então a estudar. Por quê? Porque existem algumas regiões do cérebro que elas são muito mais relacionadas ao sistema de recompensa, que é a dopamina, que aí é relacionado àquilo que dá prazer, que é muito bom, certo? Mas tem algumas regiões que é muito mais relacionado aos hormônios do estresse, como cortisol, aversão à perda. E aí, se aquela região está estimulada e você fala que foi muito bem atendido, bom, não bate. Não bate. Consegue entender? Sim. Então, a neurociência, ela vem justamente para desmistificar tudo isso. Não é o que você fala, é o que você sente. É o que o cérebro processa. Então, a gente ajuda os empreendedores falando, que nem nos nossos treinamentos, a gente fala assim, muitas empresas falam para você chamar o cliente pelo nome, mas por quê? Você não sabe o porquê. Aí a gente estuda isso a fundo lá. Exatamente. Aí a gente mostra de uma maneira muito simples o porquê que você deve. Você deve chamar as pessoas pelo nome. Dando um exemplo muito simples, né? Que você já deve ter ouvido muito isso, né? Barata. Uma das técnicas mais baratas e mais simples de vendas que existe. E as pessoas simplesmente até hoje negligenciam, né? O que tem de gente ainda que atende pessoas e não chama pelo nome. Com a cara fechada. É impressionante, é impressionante. E aí existe toda uma pesquisa e toda uma explicação científica. Que se for ver, é simples. É simples, né? Ou seja, existe aí uma relação do ser humano com o seu próprio nome, e essa relação é uma relação muito forte, né? Que cria ali uma consolidação, né, no cérebro, ou seja, cria uma referência em relação ao nome dele, baseada nas suas experiências, baseado em tudo aquilo que ele viveu, ouviu, sentiu e viu durante toda a sua vida que está relacionado ao nome dele. E aí, quando você chama a pessoa pelo nome, aquilo tudo é estimulado no cérebro e cria aí muitos neurotransmissores que trazem essa pessoa a sentir também aquela mesma relação, que pode, e na maioria das vezes é uma relação de confiança, de segurança e assim por diante. Show. Eu acho que a gente já está quase acabando, Duda. Deixa eu ver. 28 minutos? Show então, de bola, estamos indo. Dá para continuar. Quase. Então, para finalizar, vamos ver. Episódio número 1, show de bola, hein? Se deixar, a gente fica aqui horas e horas, né? Mas a gente tem que finalizar, então, a pergunta matadora aqui, ó. O que de fato representa ao empreendedor aprender a vender? Que pergunta boa, hein? Essa é uma pergunta sensacional. Aqui vou falar a minha opinião, tá? A minha opinião. Para você pode representar outra coisa, mas para mim, Júlio, de fato, o empreendedor, quando ele aprende a vender, de fato, é ali que ele conquista a liberdade dele. E qualquer liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade de tempo. Porque a pessoa, quando domina a venda, ela aprende a fazer dinheiro. Tá? Então, assim, se você faz... a gente faz várias pesquisas aqui no Instituto, roda aqui da nossa audiência, e assim, duas coisas que aparecem com frequência. Eu quero aprender a vender, eu quero vender mais, né? Que é aprender a vender mais, e eu quero ganhar dinheiro. São duas coisas que aparecem assim com frequência. E então, quando você aprende de fato a vender, você aprende a fazer dinheiro. E não é ganhar dinheiro. Então, quem sabe vender e domina vendas, o empreendedor que domina o processo de vendas, não importa o que ele for fazer. Não importa qual é o nicho dele, ele vai dominar a arte, entre aspas, de fazer dinheiro. E a partir daí ele conquista a verdadeira liberdade dele. Porque se ele tem um sonho de comprar uma casa, ele vai comprar casa. Porque ele aprendeu a fazer dinheiro. Se ele quer trocar de carro, ele vai trocar de carro. Por quê? Porque ele aprendeu a fazer dinheiro. Ele aprendeu a vender. E isso é tão verdade, Júlio, é tão verdade, que a minha opinião, se você parar para fazer uma pesquisa, dá um Google aí depois e veja
o que os maiores milionários do planeta falam sobre vendas? Por que eles colocam que... Tem o exemplo do Ratinho, por exemplo. O Ratinho, que é aqui um comunicador brasileiro conhecidíssimo, aqui Silvio Santos, mas o Ratinho propriamente ele fala, até nós temos um vídeo, né, que nós rodamos aqui, depois você procura aqui no nosso perfil, num podcast que ele fala assim que o cara perguntou para ele, o entrevistador perguntou para ele assim, Ratinho, qual que é a diferença sua para os outros artistas? Porque você teve vários outros artistas que trabalharam com você e você ficou rico, você ficou milionário e os outros não. Aí o Ratinho fala assim, não, peraí, tem uma diferença. É que eles são artistas. Eu sou artista e vendedor. Eu sei vender, eu vendo, eu compro fazenda, vendo fazenda, eu compro carro, vendo carro. E assim foi toda a minha vida. Então, isso que me fez ganhar dinheiro, é ser vendedor. Então, por isso que eu falo. Esse é um exemplo, mas você vai ver que a maioria dos milionários no mundo falam que chegaram onde chegaram porque dominaram vendas. Aprenderam a vender. E olha que legal isso, porque você pode aprender a vender também. A vendas é uma abordagem, é algo que você pode desenvolver, você pode aprender, mesmo que você não tenha o dom, o talento, como muita gente fala. Ele nasceu com o dom de ser vendedor porque ele fala bastante, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, nada a ver. As pessoas ainda confundem, tá? Fica tranquilo, se você está aqui vendo esse episódio nosso e você quer conquistar a tua liberdade financeira, geográfica, tal das liberdades, né? De tempo, você precisa aprender a vender. Não importa qual é o teu nicho. Você pode ser profissional liberal, pode ser advogado, médico, psicólogo, não importa. Quem vende, sabe qual que é a diferença entre você e aquele profissional da tua área bem-sucedido? Sabe qual é a diferença? É que ele sabe vender e você não sabe. Só isso. Essa é a diferença. Só isso. Então aprenda a vender que você vai conquistar a tua liberdade. É isso, Júlio? Show de bola, então. Chegamos ao final, então, do nosso episódio número 1 do Enericast. Encerra aí. Bora arrebentar, galera. É isso aí. Lembra de compartilhar para aquele amigo. Deixa o like, deixa aquela curtida, dá 2 tapinhas na tela aí para ajudar a gente. E até o próximo episódio. Bora arrebentar. Estamos juntos. Até o topo. Até o topo.